Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Raine e eu sou professor de Física. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da segunda série, Mecânica dos Fluidos, parte 2. O que veremos nessa aula? Princípio de Pascal, prensa hidráulica, noções de hidrodinâmica, vazão, equação da continuidade. Vem cá, veja. Como que funciona a tal da prensa hidráulica? O que é algo que tem o nome hidráulico? Freio hidráulico, prensa hidráulica, macaco hidráulico? Basicamente, ele tem esse princípio de funcionamento aqui. Como é que funciona isso, professor? Veja, você está ganhando força através de êmbolos hidráulicos. Para entender bem melhor como isso funciona, a gente tem que voltar no tempo lá atrás e perguntar para esse cara aqui, para o Pascal, como era o teorema dele. Entendendo o teorema de Pascal, depois a gente vai estudar a prensa hidráulica. Veja, o que Pascal falava? Ele falava que o acréscimo de pressão exercido em um determinado ponto de um recipiente que contém algum líquido, vai ocorrer a distribuição, digamos assim, para todas as partes da pressão. Como assim, professor? Não entendi. Vejam, supomos que eu tenho uma bexiga e essa bexiga está cheia de água. Se eu exercer uma força nessa bexiga, se eu apertar essa bexiga, para onde que vai esse excedente de pressão lá dentro? Isso que Pascal questionava, e ele descobriu que esse excedente de pressão não vai somente para o ponto que eu estou apertando, e sim vai para todos os pontos da minha bexiga. Ou seja, se eu apertar a minha bexiga aqui, não somente na região onde eu estou apertando vai haver o acréscimo de pressão, mas em todo o recipiente. Então, basicamente, foi isso que Pascal descobriu com o princípio dele, que se houver um acréscimo de pressão, esse acréscimo de pressão vai ser distribuído igualmente para todo o meu recipiente. E é isso que algumas questões de vestibulares cobram de você. Dá um pause aí, dá uma lida nesse exercício aqui que depois eu volto e te explico ele. Beleza, já leu? Veja, o que ele falou para você? Ele contou a história da pasta de dente, aquela pasta de dente que a gente usa em casa, tal. E ele falou o seguinte, que ele tem um tubo de pasta de dente e ele vai lá e para colocar na escova, ele vai lá e aperta. E ele falou, o que acontece quando você aperta o tubo da pasta de dente? Vai haver um acréscimo de pressão, mas para onde que vai esse acréscimo de pressão? É sobre isso que ele está te questionando nesse exercício aqui, princípio de Pascal. Vejam, alternativa A, maior no fundo do tubo, se apertar no fundo, verdadeiro ou falso? Putz, falso, né? Não interessa aonde eu venho apertar, o acréscimo de pressão vai ser igualmente. Então, se você for lendo todas as alternativas, apenas a alternativa E que vai te dar o verdadeiro princípio de Pascal, que é qual? Igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. Ou seja, se você pegar o tubo da pasta de dente, apertar mais em cima, apertar mais no fundo, apertar mais no meio, não interessa onde você vem apertar. O acréscimo de pressão vai ser igual em todos os pontos. Beleza, galera? Entendendo isso, agora a gente volta para a aplicação do teorema de Pascal. Puxa, o Pascal descobriu aquilo de lá, né? Mas o que aquilo de lá vai, digamos assim, influenciar na nossa vida? Onde vai ser usado? Vai ser usado aqui, pessoal, na prensa hidráulica. Ou seja, todos os equipamentos que eu já havia comentado com você, que tem, digamos, o nome hidráulico, tal coisa hidráulica, freio hidráulico, macaco hidráulico, prensa hidráulica, tudo que tem hidráulico tem um princípio de Pascal aplicado. Vejam, imagine a seguinte situação, onde eu tenho dois êmbolos conectados. Um êmbolo circular que vai chegar num êmbolo circular maior. O que acontece? Toda a pressão que eu colocar no êmbolo menor, essa pressão vai ser igualmente distribuída por todo o meu vaso comunicante, até chegar no êmbolo maior. E eu lembro lá de trás das últimas aulas que pressão é força sobre área. Pressão é força sobre área. Então, professor, por que você está afirmando que a pressão do ponto 1 é exatamente igual à pressão do ponto 2? Veja, porque todo acréscimo de pressão que eu der nesse êmbolo vai ser igualmente distribuído até chegar nesse êmbolo aqui. É o princípio de Pascal aplicado. Só que eu sei que a pressão no ponto 1 é a força que eu tenho sobre o êmbolo 1 e a área do êmbolo 1. Por quê? Porque pressão é força sobre área. Se eu estou falando a pressão no ponto 1, é a força do ponto 1 e a área do ponto 1. Se eu estou falando a pressão no ponto 2, é a força do ponto 2 sobre a área do ponto 2. E isso cai nas provas, professor? Puxa, cai demais, demais, demais mesmo. Dá uma pausada aí, lê esse exercício e a gente já volta com a solução. Legal, você leu? Muito bem. O que ele te dá de dados aqui? Ele te dá a área dos êmbolos, vejam, ele falou aqui que o êmbolo, aonde esse elefante aqui,
digamos, está em cima, está sentado, ele tem uma área de 2.000 centímetros quadrados. E a área do outro ponto, onde há outra aplicação de força, a gente tem uma área de 25 centímetros quadrados. Vamos chamar a parte que o elefante está de parte 1, como se fosse área 1 e a força 1. E aonde eu tenho essa outra força aqui, vamos chamar de área 2 e de força 2. Então, basicamente, o que ele falou para você? Falou o seguinte, ó, essa força aqui, que a gente chamou de força 2, ela é suficiente para equilibrar o peso desse elefante aqui. E o que ele te pediu? Quanto é o peso do elefante? Justamente isso, ó, veja. Aqui eu tenho o elefante e aqui eu tenho a força. Se eu aplicar uma força muito grande no êmbolo menor, o elefante vai começar a subir. Se eu aplicar uma força muito pequenininha, esse êmbolo vai começar a subir aqui, do lado esquerdo. Se eu aplicar uma força exatamente igual, para que equilibre esse meu sistema, ele vai ficar parado. Mas olha, qual que é a grande descoberta, qual que é o grande lance da questão? Que essa força aqui, ela não precisa ser necessariamente igual ao peso do elefante. Então, aonde eu tenho áreas menores, eu aplico forças menores. Isso que é o princípio de funcionamento da prensa hidráulica. Eu vou fazer uma força bem pequenininha, numa área bem pequenininha, e essa força vai chegar a uma força bem grande numa área bem grande. Vem cá que eu vou te mostrar através de cálculo isso. Veja, eu sei que o acréscimo de pressão dada nesse êmbolo 1 é exatamente igual ao acréscimo de pressão dado nesse símbolo 2. No êmbolo 1, força 1 sobre a área 1. No êmbolo 2, força 2 sobre a área 2. Muito bem. Força 1. Quem é a força que está sendo aplicada no êmbolo 1? Puxa, professor, é o próprio peso do elefante, a força peso do elefante. Qual é a área 1? A área 1, 2.000 centímetros quadrados. Qual é a força que eu tenho sendo aplicada no êmbolo da esquerda, no êmbolo 2? No êmbolo 2 ele deu para mim? Ele deu. 200 newtons vale essa força aqui do êmbolo 2. Então, 200 newtons. Qual que é a área do êmbolo 2? Ele deu também 25 centímetros quadrados. Olha só o que acontece aqui. Muita gente observou e falou, puxa, professor, força no Sistema Internacional de Física é dada em newton. Beleza, correto. E a área é dada em metro quadrado. Só que a área que ele me deu foi em centímetro quadrado. Eu preciso converter de centímetro quadrado para metro quadrado? Não, nesse caso aqui em especial não preciso. Por que que eu não preciso? Porque em ambos os lados eu estou trabalhando com centímetro quadrado. Então centímetro quadrado com centímetro quadrado, os dois vão embora. Tudo bem? Então não é necessário você fazer essa conversão. Você só faz conversão de unidades de área se uma tivesse em metro quadrado e outra em centímetro quadrado. Aí você precisa converter uma delas. Já que as duas estão em centímetros quadrados, então está tudo bem, não precisa converter. A força está em newton, então está jóia. Então vamos lá, eu quero saber o peso do elefante. O que eu tenho que fazer? Isolar o peso do elefante. O peso do elefante vai ser igual a 200 newtons da força. Quem está dividindo eu vou passar para o outro lado multiplicando, que é o 2.000. E eu vou dividir pelo 25 que já estava lá. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar em 16.000 newtons. Então, agora você vai entender de vez isso aqui. O que está acontecendo? Está acontecendo que aqui eu estou aplicando uma força 2 de apenas 200 newtons e eu estou conseguindo equilibrar uma força, peso do elefante, de 16.000 newtons. Veja, é exatamente isso. Apenas com uma força de 200 no êmbolo menor, eu vou sustentar uma força de 16.000 no êmbolo maior. Professor, caso você venha aplicar no êmbolo menor uma força, por exemplo, maior que 200 newtons, uma força de 250 newtons, por exemplo, o que vai acontecer? O êmbolo menor vai começar a baixar e o êmbolo maior vai começar a subir. Caso essa força aqui, professor, for de 180 newtons, não for de 200, um pouquinho menor, o que vai acontecer? O elefante vai começar a baixar e essa força vai começar a subir. Beleza, galera? Entendido? Por favor, revise esse exercício, tente fazer aí, vale muito a pena, galera. Vamos lá, agora dá uma pausada, lê esse exercício enquanto o professor apaga o quadro. Beleza. Joia. O que esse exercício aqui está dando para você?
É muito similar ao exercício do elefante, muito parecido mesmo. Só que aqui é um exemplo, digamos, mais real, onde ele está falando sobre o macaco hidráulico, como que está funcionando o macaco hidráulico. E é basicamente o seguinte que ele te falou, ó. O princípio de funcionamento, digamos, o layout do desenho do sistema hidráulico é o mesmo para todo mundo. Obviamente que internamente no equipamento ele está distribuído de uma maneira diferente. Mas aqui para a gente entender e resolver o exercício, o layout de funcionamento é exatamente igual. Veja. Aqui eu tenho um êmbolo menor, sobre o êmbolo menor eu tenho uma determinada força, que eu vou chamar de força 1. E aqui eu tenho uma área 1. Tudo bem? Aqui eu tenho uma força 2 que está em cima de uma área 2. Vejam, agora que a gente vai entender a coisa. Vejam, quem é essa força que está sobre o êmbolo menor? Para dar uma lida que você vai descobrir. Beleza, você viu que quem está em cima do êmbolo menor é o caminhoneiro. É a própria pessoa, o motorista, que está fazendo a força ali para levantar o carro. Ou seja, ele quer fazer uma determinada força aqui para que ele consiga levantar o carro. Justamente é isso o funcionamento do macaco hidráulico. Veja, então vamos lá. Eu sei que qualquer acréscimo de força que eu der aqui, eu vou aumentar a pressão interna desse meu equipamento. Mas essa pressão interna, ela vai aumentar igualmente em todos os pontos. Ou seja, a pressão no ponto 1 vai ser exatamente igual à pressão no ponto 2. Princípio de Pascal de novo. Ah, pressão, força sobre área. Eu estou falando do ponto 1. Ah, então a força 1 sobre a área 1, que é igual à força 2 sobre a área 2. Só que quem é a força 1? Quem é a força 1? A força 1 é quem está aqui em cima. Quem está aqui em cima é o caminhoneiro. Que força que o caminhoneiro está fazendo aqui? Ele está fazendo a força peso. Se ele está aqui em cima desse ponto, ele está exercendo um determinado peso sobre esse êmbolo. Então a força F1 é o próprio peso do caminhoneiro. Ah, então vamos colocar no lugar da F1 o peso do caminhoneiro. Como que a gente calcula peso? Força-peso, professor? Massa vezes gravidade. Então a massa do caminhoneiro vezes a gravidade sobre a área. Só que lembre-se, em êmbolos as áreas são circulares, sempre as áreas são circulares. Como que eu vou calcular a área circular, a área de circunferência? Πd ao quadrado sobre 2. Πd ao quadrado sobre 2. Estou falando da parte 1, do êmbolo 1. Ah, então é diâmetro do êmbolo 1. Legal. Força F2, quem que é? Ah, quem está aqui em cima é o próprio caminhão, o próprio carro que ele está levantando. Então é a força peso desse carro. Como que eu calculo a força peso do carro? Ora, massa do carro vezes a gravidade. Então vamos lá, massa do carro, vou colocar CR para o carro e C para o caminhoneiro. Vezes a gravidade, que vai dividir a área do êmbolo maior. Mesma coisa, a área de circunferência. Πd ao quadrado sobre 2. Como eu estou falando do êmbolo maior, que a gente chamou do êmbolo 2, então é o diâmetro do 2. E aqui começa a parte que a gente vai cortar as coisas. Justamente, a gente não precisa ter todas as informações e estender muito esse cálculo. Por quê? Porque eu tenho a gravidade de um lado e a gravidade do outro. Então eu posso cortar. Eu tenho π do lado, π do outro. Posso cortar. Eu tenho 2 de um lado e 2 do outro. Então eu também posso cortar. Veja, a equação reduziu bastante. E agora, volta lá na leitura e, de fato, o que ele quer saber e o que ele me deu? Você vai ver, o que ele quer saber é a massa que esse carro, que esse caminhão pode ter, que ele consiga levantar aplicando a força-peso dele nesse êmbolo menor. Então, vamos lá. Vamos isolar quem? A massa do carro, a massa do caminhão que eu vou conseguir levantar com a força-peso desse caminhoneiro. Então, vamos lá. Eu vou passar esse diâmetro 2 para o outro lado multiplicando. Vai ficar a massa do carro, do caminhão, vezes a massa do caminhoneiro que já está do outro lado, que está multiplicando esse diâmetro que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Vai dar D2 ao quadrado e continua dividindo pelo D1 ao quadrado. Beleza. Agora é só alimentar essa equação aqui com valores. No lugar da massa do caminhoneiro, eu vou colocar os 80 kg, conforme já foi dado. No lugar do diâmetro do êmbolo 2, o êmbolo 2 é o êmbolo maior, eu vou colocar 6 centímetros. Mas lembre, o diâmetro está ao quadrado. Então eu vou colocar aqui no lugar 6 ao quadrado. No lugar do diâmetro 1, eu vou
colocar 1 centímetro, que ele também já te deu, só que não é 1, é 1 ao quadrado, beleza? Vejam, de novo, por que eu tenho o meu diâmetro dado em centímetros aqui e dado em centímetros aqui? Vejam, as unidades deles são equivalentes. Se aqui é em centímetros e aqui em centímetros, então eu posso alimentar minha equação com esse próprio valor, porque o meu resultado vai dar correto. Não tem problema. Eu só teria problema com as unidades de diâmetro se um tivesse em metro e o outro tivesse em centímetro. Do jeito que tá perfeito. Então vamos lá. Tá uma bagunça, mas vamos tentar entender. O que aconteceu? Pressões iguais, força sobre área, força sobre área. Eu estou falando do ponto 1 e do ponto 2. Ponto 1 e ponto 2. Abri a equação. Quem é a força? É a força-peso do caminhoneiro. Aqui é a força-peso do caminhão. A área do caminhoneiro, a área do caminhão. Aí, chegamos lá, fizemos os cortes, chegamos aqui. A massa do caminhoneiro, 80. O diâmetro, 6. E o outro diâmetro, 1. Quando você resolver essa continha aqui, que é bem simples, na verdade, não tem nada de dificuldade, basicamente você vai pegar 80 e multiplicar por 36, porque 6 ao quadrado é 36, e 1 ao quadrado é 1, e tudo que divide por 1 é ele mesmo. Então, basicamente, 80 vezes 36, você vai chegar nessa resposta aqui. Alternativa A. 2.280. De novo, qual que é a conclusão disso? Uma força, ou seja, uma carga, um peso, uma massa, nesse ponto aqui de 80 kg, vai conseguir levantar uma massa de 2.880 desse outro lado. Então veja, já pensou que se o pneu do caminhão fura, a pessoa vai conseguir levantar 2.800 kg com a mão? Não, é justamente por isso que existem esses sistemas hidráulicos, para ganhar força. Ou seja, força pequenininha numa área pequenininha vai virar uma força grandona numa área grandona. Isso é o princípio de Pascal aplicado, galera. Beleza? Veja, agora a gente vai dar um pouco mais de movimento para a coisa. Como assim um pouco mais de movimento? Até então, os estudos aqui, nossos, na mecânica do fluido, eles estavam limitados às coisas paradas. Eu estudava as coisas paradas. Aqui a coisa vai começar a entrar em movimento. Como em movimento? Vazão, pessoal. Quando você abre uma torneira, não começa a escorrer água, ou seja, o fluido agora ele está em movimento. Puxa, professor, como que eu vou calcular a vazão? Primeiramente, pessoal, a vazão, alguns livros chamam de Q, outros chamam de VZ, outros chamam de Z. Tem várias nomenclaturas diferentes para vazão, tudo bem? Você pode ver de vários jeitos diferentes, mas não entre em desespero, tá bem? Vejam, tem 2 métodos. O primeiro deles que é o método experimental, que é super legal, que você pode fazer um teste na sua casa até. Vejam, se você abrir uma torneira e colocar um balde, e você sabe que o volume desse balde, por exemplo, é de 5 litros, e você cronometrar o tempo que leva para encher esse balde, por exemplo, eu abri a torneira, professor, eu sei que o volume do meu balde tem 5 litros. E eu vi lá, supomos que levou apenas 5 segundos para encher esse balde inteiro. Ah, levou 5 segundos? Então você vai fazer a continha aqui, 5 por 5 vai dar 1 litro por segundo. Assim você vai descobrir a vazão da tua torneira, do método experimental. Você liga ela, vê o volume que está saindo e você conhece o recipiente que você está enchendo. E você viu quanto tempo demorou para encher ele. O que você vai fazer? Você vai pegar o volume e vai dividir pelo tempo. Volume de quem? Volume do recipiente, do balde, do copo, enfim, do que você quiser. E o tempo que você vai marcar desde que você ligou até encher ele. Assim você vai ter a vazão da tua torneira. Simples assim, método experimental. No Sistema Internacional de Física, como é a unidade de vazão? Veja, a unidade de volume é de metro cúbico. A tempo no Sistema Internacional de Física é em segundos. Então, o padrão assim do Sistema Internacional de Física é metro cúbico por segundo, tá bem? Nem sempre é o mais usado nos exercícios e tal. Mas o padrão é esse, metro cúbico por segundo, tá? Volume em metro cúbico, tempo em segundo. É só juntar as duas unidades que eu tenho unidade no Sistema Internacional de Vazão. Beleza? Existe outro método que eu posso calcular vazão, que é qual? Que é esse daqui, que é um pouquinho mais chato de entender. Mas basicamente, pensa que você conhece essa tubulação aqui, o diâmetro dela, ou seja, a área que está passando a água aqui. Ou, por exemplo, numa mangueira, numa tubulação que vai levar, sei lá, gasolina para algum lugar, qualquer outro exemplo, que você conheça essa área aqui
da seção transversal que está sendo transportado esse fluido. Você conhece essa área e você também conhece a velocidade com que esse fluido está passando nessa área. É a segunda possibilidade. A área da seção transversal vezes a velocidade. Ou seja, eu conheço a área e conheço a velocidade que está passando o meu fluido, ou seja, a velocidade do meu escoamento. Só multiplicar as duas propriedades que eu também tenho a vazão. E a vazão aqui também vai ser dada em metro cúbico por segundo, igualmente, tá? Então, retomando. Como que eu vou calcular a vazão? Duas possibilidades. Método experimental, que eu sei que é volume pelo tempo, eu conheço o volume do recipiente, eu sei quanto tempo eu levo para encher. Segundo método, eu conheço a área da seção transversal do duto, do tubo, do cano que está carregando o meu fluido e vou multiplicar pela velocidade. Qual a velocidade? A velocidade que ele está escoando, tudo bem? Qual das duas eu vou usar, professor? Depende do teu exercício, depende do que o teu exercício pedir, tudo bem? Eu vou deixar essas duas equações aqui no cantinho para a gente resolver o próximo exercício. Aí você dá uma pausada e dá uma analisada no exercício e vê qual delas, digamos, vai casar melhor com o exercício. Vamos lá. Veja. Vamos ao exercício. Dá uma pausada aí, dá uma lida nesse exercício e na sequência eu venho com a solução. Joia. Veja, o que ele falou para você? Que, digamos assim, eu tenho 10 casas que recentemente foram construídas na mesma rua. Ou seja, todas elas acabaram de ser construídas e nenhuma tem a caixa da água cheia ainda. E eu tenho um cano, passei, por exemplo, trabalho na empresa que vende água aí na região e eu vou passar um cano no meio da rua onde eu vou distribuir a água para essas 10 casas aqui. Vou distribuir a água para essas 10 casas. Onde, nessas 10 casas, a minha caixa d'água está vazia. Está vazia. E ele falou o seguinte para você, ó. Nessas 10 casas que você tem, cada caixa d'água tem 1.500 litros. Beleza. Então, esse teu cano aqui, ele vai ter que encher quanto ao total? Puxa, são 10 casas, cada casa tem 1.500 litros para encher, então vão ser 15.000 litros de água que esse cano aqui vai ter que dar conta de encher. Puxa, professor, mas você falou que lá no Sistema Internacional de Física, volume é medido em metro cúbico, não em litro. Como é que eu vou fazer para sair de litro para metro cúbico? É bem fácil, galera. Para fazer essa transição aqui, é só você dividir por 1.000. Lembre-se, a caixa da água da casa de uma determinada pessoa, que tem 1 metro cúbico, cabe 1.000 litros. Se tem 2 metros cúbicos, cabe 2.000 litros, tudo bem? Fazendo essa divisãozinha aqui, a gente vai chegar em 15 metros cúbicos, ou seja, esse cano aqui vai ter que dar conta de encher 15 metros cúbicos. E o que ele falou para você? Ó, tudo bem, esse cano aqui ele vai encher esses 15 metros cúbicos aqui para alimentar todas essas casas. Só que é o seguinte, ele vai levar um determinado tempo para conseguir fazer isso. Não é do dia para a noite, digamos assim, não é questão de 1 segundo, todas vão estar cheias. Vai levar um tempo para encher. Quanto tempo vai demorar para encher? Justamente isso que ele te pediu. E ele te deu aqui, pessoal, a vazão desse cano aqui, já no Sistema Internacional de Física. Então veja, você sabe que a vazão é o volume pelo tempo, ou então a vazão vai ser a velocidade vezes a área da seção. Qual é mais cabível nesse caso? Veja, pessoal, é simples. O que o exercício te pediu? Ele quer saber quanto tempo leva para encher. Nesse lado da equação eu tenho tempo? Não, então não tem nem como eu usar ele, porque ele não vai me dar a resposta que eu quero. Puxa, mas aqui eu tenho tempo. Então o que eu faço? Com muita calma, vamos lá. A vazão é igual ao volume sobre o tempo. Puxa, eu quero saber o tempo. Se eu quero saber o tempo, eu vou isolar o tempo. Só fazer a troca. Tempo é igual ao volume sobre a minha vazão. Veja, aqui eu estou chamando vazão de VZ. Eu já chamei de Q no outro slide. Até eu me confundo de tanta nomenclatura diferente que tem para essa propriedade aqui, tá? Então vamos lá. O volume é... volume no Sistema Internacional de Física. 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos. Porque eu não quero encher somente a caixa de água de uma casa. E sim, eu quero encher a caixa de água das 10 casas. 15 metros cúbicos, qual é a vazão? Sistema Internacional de Física, prontinho para você. 0,01, coloca aqui, 0,01 metro cúbico por segundo. Vejam, metro cúbico com metro cúbico vai embora. Então, a unidade da minha resposta vai ser em
segundos. Quando eu dividir 15 por 0,01, eu vou chegar, se eu não me engano, a 1.500 segundos, galera. A 1.500 segundos. Dá uma conferida nessa continha aqui para mim. 15 que divide 0,01, mas eu acho que é 1.500 segundos. Só que a resposta não está dada em segundos, está dada em minutos, né? Como que eu vou fazer para passar de segundos para minutos? Simplesmente eu divido por 60. Por que vai dividir por 60? Porque a cada 60 segundos eu tenho um minuto. Se eu quero passar de segundos para minuto, eu divido por 60. Quando eu dividir por 60, eu vou chegar em 25 minutos. Pessoal, confere esses cálculos aqui para mim para ver se eu acertei. Mas eu tenho quase certeza que a alternativa C, 25 minutos. Ou seja, vai passar 25 minutos, esse cano aqui, que possui essa vazão, vai encher a caixa de água de todas essas casas que tem esse volume aqui, cada uma delas. Tudo bem, galera? Feito? Então vamos lá. Como atividade para casa, eu gostaria que os senhores fizessem os exercícios da página 326, 327 e 328 do nosso material. E eu tenho um pedido especial ao nosso exercício do Desenvolvendo Habilidades, o número 5 da 327. Todos devem ser feitos, mas eu gostaria muito um pedido especial a esse exercício aqui, tá bem, galera? Valeu por hoje, muito obrigado e até a próxima aula. Abraço!